Damos graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos levar as pessoas que estão sintonizadas na rede mundial de computadores, onde transitam tantas coisas desagradáveis. Nós estamos levando uma mensagem de vida, de paz e de amor. A Assembleia de Deus, aqui em Abreu Lima, dirigida pelo pastor Roberto José, e também as escolas bíblicas dominicais, dirigida pelo pastor Estives, com alguns irmãos que lhe auxiliam na diretoria, na superintendência dessa escola. Através desse vosso conservo, que está aqui vos falando, para comentarmos a lição desse trimestre, lição de número 9. Mas o tema do trimestre é sobre o desafio da evangelização, obedecendo ao idem do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E hoje estamos falando da evangelização das crianças. Esse público que Jesus tanto amou e muitas vezes repreendeu até seus discípulos, porque procuravam impedir a aproximação dos pequeninos. E Jesus dizia: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E para comentar esta lição, estamos aqui com a irmã Isa, conhecida amplamente nas Assembleias de Deus, tanto aqui no estado de Pernambuco, como fora do estado. Há pouco tempo esteve em África, levando as boas novas da salvação, inclusive para as crianças. A irmã, que é também bacharel em teologia, é uma pessoa que tem uma especialização em educação cristã e tem dedicado a sua vida nesse trabalho de ensino, principalmente para esse público infanto-juvenil. E ela se liga mais a essa faixa na classe dos juniores, das faixas dos juniores, que é um público, uma faixa infanto-juvenil que requer um cuidado especial. E também com a irmã Laudiceia Barbosa, a irmã Laudiceia Barbosa, que é professora de língua portuguesa, que é também especializada em literatura infanto-juvenil, comentou durante alguns anos, foi comentarista de das faixas infanto-juvenis, da CPAD, no ano dormiu naquele currículo que foi lançado naquele período. Ela era uma das comentaristas e que participou de congressos e palestras através desse Brasil. Está aqui também conosco para ajudar com comentar esta abençoada lição. E eu gostaria de dirigir primeiro uma pergunta à nossa irmã Isa, porque a nossa lição fala da evangelização das crianças. E os objetivos da lição diz o seguinte: conscientizar de que a criança é pecadora e pode perder-se. O segundo objetivo diz saber que a criança crê e pode ser salva. O terceiro objetivo mostra como evangelizar as crianças. Então, baseado nesse primeiro ponto, e também aproveitando aqui o primeiro ponto da lição, de a criança é pecadora e pode perder-se. Irmã Isa, como é que eu entendo essa questão do pecado das crianças? E como eu me dirijo a ela, e como é a salvação de crianças, assim, que a gente pode falar e ter certeza que ela aceitou Jesus verdadeiramente? Ok, pastor, em primeiro lugar, a paz do Senhor, é um Amém. Prazer estar aqui mais uma vez
e aos amigos também que estão acompanhando o programa Paz do Senhor. Pastor, esse é um tema, é uma pergunta assim importantíssima em que várias pessoas questionam, não é? Essa pergunta, mas o próprio texto áureo já nos responde algo. Quando diz aí Mateus capítulo 18 e versículo 14, assim também o próprio Jesus responde, assim também não é da vontade de vosso Pai que está no céu que nenhum desses pequeninos se perca. E o próprio comentarista, se o senhor for no tópico de número 1, onde diz a criança é pecadora e pode perder-se, explica lá embaixo, diz assim no tópico 2, a alma da criança está em perigo. Então, como a gente faz a pergunta, por que Jesus diria isto? Se não houvesse essa possibilidade de realmente a criança, de não haver essa possibilidade de os pequeninos se perderem. Então, existe realmente essa possibilidade. Senão, Jesus não teria dito. Então, existem crianças que pecam e existem crianças, claro, que ainda não pecam, que a gente vai ver isso mais na frente, que a nossa irmã também vai comentar, né? Mas, assim, a resposta está justamente nesse texto. Se você ler Mateus capítulo 18, versículo 14, Jesus responde e abordando justamente isso. Porque existe essa possibilidade. O ponto central da nossa lição diz o seguinte: a evangelização das crianças é urgente, pois Deus almeja a salvação delas. Se não bastasse, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, né, no capítulo 2, ele diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, incluindo as crianças. E aí incluímos também as crianças. Até porque a criança também é uma criatura, né? Quando a Bíblia se refere também à criatura, a criança também está inserida nisso. E para isto, se prega também o Evangelho às crianças. É verdade. E as irmãs que trabalham com evangelismo infantil e com círculo de oração infantil sabem o que Deus opera nessas reuniões na vida das crianças que frequentam e também aquelas crianças que frequentam normalmente as escolas bíblicas dominicais que têm um ensino específico para suas vidas. Sendo assim, eu perguntaria à irmã Laudiceia, diante do exposto e sobre evangelizar crianças, a minha pergunta à irmã é a seguinte: como fica essa questão da inocência? A criança é inocência, não é inocência? É culpada? Como é essa situação? Como é que eu posso entender isso? E o público que nos ouve, como a gente pode entender essa situação das crianças nesse aspecto? Olha, em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, aos nossos internautas, aqueles que estão acompanhando o nosso programa, nas redes sociais, inclusive. Eu cumprimento a todos e quero também já agradecer ao pastor presidente, o nosso pastor Roberto José dos Santos, o nosso superintendente da Escola Dominical, o pastor Estives, por esta oportunidade de estar aqui para degustar de tema tão maravilhoso e que nos traz assim tanta alegria em poder compartilhar com aqueles que trabalham com criança, com aqueles que fazem escola dominical, com dirigentes, com professores, com pastores. Então, para mim é muita alegria. Mas, retornando à nossa pergunta, eu quero mostrar aqui a questão da inocência. É caso assim também muito questionável, até para nós. Porque, primeiro, a questão de inocência vai depender muito do desenvolvimento cognitivo da criança. A forma de ele compreender. Porque, às vezes, uma criança tem 7 anos já, mas ele não entende o que é certo nem o que é errado. Sabe por quê? Eu creio que porque muitas vezes ele convive dentro de um lar
onde tudo é certinho, mamãe e papai não discutem, não brigam na frente deles, são muitas vezes evangélicos, e mesmo não sendo evangélicos, mas tem um comportamento normal, regular para uma família. Então essas crianças, a inocência delas é mais demorada elas perderem a inocência. Porém, a experiência me mostra como professora, né? Como professora, como diretora de escola, que fui muitos anos, e mesmo nos meus trabalhos de escola dominical, devido assim, a muitas escolas por onde nós passamos, a experiência me mostra que aquelas crianças cujas famílias são desestruturadas, muitas só têm a mãe, não tem o pai, muitas são criadas com a avó. Essas crianças, elas têm assim uma forma mais aguçada de entender o certo e o errado, o bem e o mal, e até o pecado. Elas aprendem, elas descobrem com muito maior rapidez as questões sérias da vida. Por quê? Muitas com 6 anos já têm experimentado o cigarro. Outras com 7 anos já estão bebendo, já estão passando o aviãozinho, que a gente como professora, professora secular, né? Não entende muito essa linguagem, e eles ficam, né, passando o aviãozinho, aqueles papelotezinhos e tal, e a gente fica reclamando com eles. Não, tia, eu tenho que passar, porque se eu não passar, eu vou apanhar quando chegar em casa, porque o meu pai exige, porque ele quer o dinheiro. Então veja aqui, a forma como a família conduz a educação das crianças, então leva eles a terem um aguçamento maior na forma da inocência. Então essas crianças, elas perdem a inocência. Agora, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu até fiz uma anotação aqui na minha revista, né? A lei número 8.069, de 13 de julho, em seu artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Até aí. E a gente pensa assim, criança é inocente, criança vai até 12 anos, mas tem a questão do conhecimento cognitivo da criança. Então, a criança pode ser inocente até os 7 anos, e ela pode, com 4, 5 anos, ela já não ser mais inocente. E se ela frequenta a escola dominical, porque nós temos muitas crianças não evangélicas, graças a Deus, né, tia Isa? Que nós temos muitas professoras que vão buscar as crianças em casa, né, pastor João? Vão buscar nas casas e trazem. Eu trabalhei ultimamente com uma escola que a professora traz uma filinha de crianças. Ela vai buscar nas casas. Os pais não são crentes, mas fazem questão de que aquelas crianças frequentem a escola dominical. Sabe por quê? Porque o comportamento delas é diferente em casa, na escola, onde quer que elas estejam. Então, essas crianças, elas aprendem muito rápido sobre as questões do pecado, e que precisam aceitar Jesus como Salvador. Então, por quê? Porque elas já sabem diferenciar o bem do mal, e elas já sentem uma necessidade de aceitar Jesus para poder ser salva. Então elas precisam. É urgente isso, pastor. Então, entendendo essa questão, porque ainda tocando no assunto da inocência, nós sabemos que o que é inocência? A inocência é a falta de conhecimento, de poder distinguir entre o certo e o errado. Né? Exatamente. Teologicamente, a gente pode considerar a inocência quando existe a incapacidade de discernir entre o que está certo e entre o que está errado. Agora, especificar a idade exata é que, pelo que eu vi das irmãs, depende muito aí do desenvolvimento cognitivo da forma, meio que ela vive. Do meio em que aquela criança está sendo conduzida, e etc, etc, etc. É possível que uma criança até com 4 anos se entregue para Jesus? Com certeza. Isso é real? E assim, eu estava lendo um livro que eu trouxe até de Spurgeon. Tem uma parte em que ele diz, pastor, nenhum terreno está mais bem preparado para a boa semente do que aquele que ainda não foi pisado. Por exemplo, a gente vê um terreno, você quer plantar, você quer jogar uma semente ali. Se aquele terreno é acostumado que o pessoal passar direto, é mais difícil da semente
não é? Nascer, brotar. Isso. Mas se aquele terreno nunca foi pisado, então jogou uma semente ali, a terra é boa, não é? Então aquela sementinha vai germinar. É o caso do coraçãozinho da criança. Se a criança escuta a palavra de Deus, mesmo quando está naquela fase da inocência, mas você vai explicando, ela vai começando a entender entre o bem e o mal, ela aceita Jesus e passa a crer em Jesus. E nós sabemos que existe na grande imprensa, na mídia, na própria internet e nos programas que tem, agora tem um tal de Pokémon que horrível. Direciona a pessoa fica e mexe com a mente, né, das pessoas. E as crianças, muitas vezes, que já têm um domínio nos celulares, entram nessa rede e são como que hipnotizadas, se acontece com o adulto. Aí, diante desse quadro, vale a pena intensificar a evangelização das crianças? Devemos evangelizar as crianças? Ok, pastor. Eu estava, inclusive, conversando com a irmã Laodiceia, eu louvo a Deus por esse tema tão abençoado que o comentarista, né, fez nessa lição. Muito importante a evangelização das crianças, porque muitas pessoas, com certeza, vai mudar a ideia, não é? E agora vai dizer, realmente, Jesus, ele falou não só para os adultos, nós devemos também evangelizar as crianças. E assim, a pergunta que o senhor me fez, né, em relação a como evangelizar as crianças, existem vários métodos de evangelizar a criança. Claro que você não vai chegar para a criança e vai pregar como um adulto, tem uma linguagem diferente. E essa linguagem é que deve ser abordada aí nas crianças. Aí, por exemplo, nós temos, né, a Bíblia de recursos infantis, por exemplo, em que a gente trabalha e ela ensina também a questão do plano da salvação, não é? Que o plano da salvação é conhecido em todo o mundo, não é? Que fala justamente a vinda de Jesus, mas como explicar isso para as crianças? De uma forma bem didática, você trabalhando, por exemplo, com as cores. Inclusive, pastor, eu trouxe até um exemplo aqui, ó. Isso é uma plantinha, entendeu? Em que você falando do plano da salvação, você pode antes tirar, que isso aqui é muito simples. Inclusive as tias que estão acompanhando podem também fazer. Isso é uma sugestão. Olha, pastor, e com as cores a gente começa a falar, por exemplo, o versículo, né? João 3,16, porque Deus, ele amou o mundo, né? Deus amou tanto, sabe? E assim, preparou um lugar muito especial para todos nós, o céu. Olha só a cor dourada. Quando nós olhamos a cor dourada, nós lembramos do céu. Então a criança já vai assimilar cor dourada com o céu, não é? Mas para chegar no céu, não podemos chegar com o coração sujo. Então coloca-se a cor escura e fala também Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E a criança vai começar também, coração sujo, não chega no céu. E agora? Eu quero ir para o céu, porque o céu é bom. Mas Deus fez o quê? Enviou o seu único filho, fala de Jesus, não é? Que morreu na cruz, não é? João 3,16, Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz e ele derramou o seu precioso sangue. Quer dizer, a criança vai aprendendo a história e a partir do momento que você vai contando essa história, que já é o plano da salvação, ela vai começar a crer, porque o coração dela está livre, sabe, de dúvidas, ela não tem dúvida, ela não tem maldade, ela não pensa, será que é verdade? Não, ela começa a crer. Então, a partir do momento que ela crê que Jesus morreu na cruz, o coração dela, pastor, já fica limpo. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, se a criança creu que Jesus morreu na cruz e com o sangue dele ele limpa o pecado para poder morar no céu, com certeza ela agora está com o coração limpo, crê, e agora essa verdinha que lembra as matas, né? Ela vai agora passar o quê? A dar frutos na terra, né? Então a gente conta uma história para a criança e ela começa a acreditar. Isso é uma forma que nós tias, nós sempre trabalhamos, é uma forma bem mais prática, né, para assimilar o plano da salvação irmã Isa, na cabecinha. Mas isso deve ser sempre falado dentro de um contexto bíblico. Dentro de um contexto bíblico, que aliás, dependendo da faixa etária, né, irmã Laodiceia? Dependendo da faixa etária, por exemplo, se eu estou no maternal, eu não vou poder expor todos os versículos, né? Todos os textos, porque a cabecinha da criança ela não vai memorizar. Então a gente pode trabalhar com um versículo só,
que é muito conhecido, por exemplo, João 3,16. É um coração, falo logo para o maternalzinho sobre o amor de Deus. A gente fala do amor, fala. Depois que eles assimilarem, né, sobre o amor de Deus, que Deus nos amou tanto. Aí você fala, Deus amou o mundo. Aí já mostra, isso é só uma sugestão também. Deus amou o mundo. Aí você fala, quem é esse mundo? Amou as pessoas, amou as crianças, amou os adultos, amou você, amou a mim. De uma forma tão especial que ele enviou alguém. Aí você vai dizer, quem é esse alguém? Esse alguém se chama Jesus, né? Deus enviou porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, olha só, para morrer por amor de quem? Da menina, e é bom ter um menininho também, da menina e do menino. E agora, depois que eu creio, eu tenho o quê? Ele morreu para me dar a vida eterna no céu com Cristo. Ô tia Isa, intervindo um pouco. Tudo bem. E tem uma criança, eu explicando o plano da salvação, ela com 4 anos de idade, ela se preocupou e disse assim também, tia, e morreu pela mamãe e pelo papai também. Tá vendo? Criança é demais. Criança é demais. É. E na casa dela, ela fala para o pai e diz, papai, tu precisa de aceitar Jesus como teu salvador. Para morar no céu. Para morar no céu. Eu vou para o céu, porque eu aceitei. Porque e se tu não aceitares, eu sinto muito, mas tu vais ficar. Lindo. Tem outra forma também que a gente trabalha, né? Que é com os dedinhos, né? Ó, forma simples. Inclusive eu fiz até uma musiquinha, porque é uma coisa importante também, que eu louvo a Deus pelas tias que trabalham também com musicalização, que elas memorizam muito através da música. E eu fiz uma música, pastor. Polegar, meu Deus me ama, indicador, eu sou um pecador, dedos médios, Cristo morreu por mim, anela, recebo a Cristo, mínimo salvo estou. Ele aprendendo a música, vai aprender o plano da salvação. É que ele envolve assim num bom sentido, né? Num bom sentido. E faz a criança, então, aprender, porque Salomão dizia, ensine a criança no caminho que deve andar. É verdade. Que é interessante. Se os senhores pais ensinarem seus filhos o certo, ensine ele no caminho que ele deve andar. Nesse mundo de horror, mundo terrível, mas faça a sua parte. E Deus, com certeza, trabalhará a vida daquela criança. Então, diante de tudo que temos ouvido, temos aqui um subsídio que diz que a base bíblica para a evangelização da criança não se resume no fato de que eles estão prontos para a salvação, nem somente no fato de carecerem da mensagem do evangelho, tanto quanto os adultos. A própria palavra de Deus nos manda fazer esse trabalho. E há mandamentos específicos para as crianças. Aí ele sai apresentando aqui na sua lição, se você tiver o seu manual, o professor de EBD, você estuda a sua lição com cuidado. Mas, irmã Laodiceia, diante de tudo que temos ouvido sobre a importância da evangelização infanto-juvenil, da criança, vamos dizer assim, então, a criança pode ser salva realmente, irmã Laodiceia? Aqui, já entrando aqui no ponto 2 da lição, que fala assim, a criança pode ser salva? Aí eu faço essa pergunta, e temos aqui os subpontos que os pequeninos creem em Cristo, as crianças das cartas bíblicas, as outras crianças da Bíblia, e tem pelo menos 3 exemplos. Ele faz a pergunta e a Bíblia comprova que a criança pode arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus e recebê-la pela fé e ser salva. Eu queria que a irmã Laodiceia desse uma explicação sobre esse processo da salvação das crianças, se isso realmente consiste, se isso é real, se nós podemos crer realmente nisso, podemos pregar esse evangelho às crianças com a certeza de que elas vão ouvir e a palavra vai mudar a sua vida. Ok, pastor. Exatamente, este deve ser o fazer pedagógico de todo salvo, de todo aquele que já recebeu essa bênção da salvação. Quando eu digo fazer pedagógico, é aquilo que a gente faz a todo momento. É o nosso estilo, pronto. Para melhor compreensão, deve ser o nosso estilo. Evangelizar, e especialmente crianças. Por quê? Porque a criança, ela é curiosa. Ela se interessa por saber as coisas. Então, se nós falarmos para ela sobre o amor de Deus,
nós não falamos assim diretamente, porque há todo um processo. Eu, pelo menos na minha prática, devido à minha experiência acadêmica, eu trabalho muito com histórias. Tudo que eu ensino, muitas vezes até um adulto, é através de uma história. Tudo meu começa por uma história. E com essa história, nós vamos já aproveitando a ambiência, né? A gente prepara uma ambiência específica para aquela história. Por quê prepara essa ambiência? Porque a criança, ela aprende através dos recursos visuais. Né? Os recursos visuais. E agora, tia, minha auxiliei, tia. E agora, eu quero aproveitar este momento para conscientizar todo mundo que trabalha com criança, que criança precisa de recurso. Isso. Sem recurso, ela não aprende. Por quê? Porque ela precisa de ver, né? Para poder ela aprender e memorizar. Então, ela precisa de ver. Então, um professor de criança que trabalha com criança na escola dominical não deve chegar na sua sala de aula sem pelo menos um textuário, não é verdade, tia Isa? Ilustrado e com letras visíveis em cores vivas, porque as cores é muito importante. A cor é essencial no aprendizado. A cor, ela desperta o cérebro para a aprendizagem. Então, o recurso é muito importante. Então, façam cartazes, professores. Se gastem. Muitos dizem assim, eu vou estudar, eu vou fazer prova. Bem, você optou por ser professor de criança. E ser professor de criança é isso aqui. Ame. Faça de verdade. Porque as crianças precisam de entender sobre a salvação. E elas vão aprender através da história que você contar. E depois você aplicar o plano da salvação. Você trabalhar os valores daquele personagem, que é importantíssimo. Em todo personagem nós encontramos valores. Eu até como adulto, até uma oportunidade que me dão no ciclo de oração por acaso, eu emprego logo valores ao personagem. Porque quando a pessoa vê os valores, faz a relação e aprende. Então, a criança só aprende dessa forma. Então, é necessário que a gente trabalhe com a criança, conte histórias e que a gente possa fazer uso muito bem dos recursos visuais. Mas como o pastor se referiu, eu interferi para mostrar a importância dos recursos visuais, eu quero também dizer para os professores, eu creio que muitos sabem que, gente, a fé, ela é aprendida. A gente aprende. Certo? Concorda, pastor? A gente aprende a ter fé. Então, se é aprendida, então você tem que ensinar. E como ensinar? Ensinar através de histórias, ensinar através de exemplos, ensinar através de você mesma. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas o interessante, irmã Laudicea, me permita, uma criança, certa vez, eu dando um estudo, me perguntou, tia, o que é fé? Aí foi interessante, porque eu me lembrei de uma reflexão que eu vi. Porque assim, a criança em si, se a gente for para aquele texto, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperem, a prova das coisas que se não vê, uma criança de 4 anos vai entender? Não Sabe por vai quê, entender. Isa? Porque a criança tem 2 estágios de aprendizagem. Ela tem aquele estágio que a gente pode chamar de linear, que ela não alcança os temas subjetivos. Isso é subjetividade, Isso, não é verdade? isso. Esse versículo é subjetivo. Criança não aprende em termos subjetivos. Ela Isso, só aprende com objetividade. Pronto, aí eu contei uma história bem rapidinha. A partir dos 8 anos, tia Isa, ela já vai penetrando no campo da subjetividade. Mas a criança do maternal, do jardim e até do primários, ela não entra no campo da subjetividade. Aí você tem que trabalhar de forma objetiva que ela entenda. Então, apenas continuando só para dar o meu fechamento, elas aprendem, como o pastor aí confirmou, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ouvir é justamente a gente falar, contar a história para ela e mostrar os valores, depois apresentar o plano da salvação, né? Mostrar o amor de Deus. E a criança de tanto ouvir, porque todo trabalho de criança tem que ter, gente, a apresentação do plano da salvação. Concorda, Isa? Com certeza. Tem que ter. Mesmo que o professor não aborde as 5, né? As 5, mas mínimo, ela tem que falar alguma pelo coisa. Pelo menos em relação ao pecado, a salvação, E Jesus.
Eu conheço criança de 4 anos que chegou a aceitar Jesus porque ela entendeu que Deus nos ama e que Ele tem um lugar muito especial pra gente, muito bom, né? Por sinal, aqui na Bíblia, também aproveitando. Tem as cores. Deixa, eu vou mostrar aqui, porque essa Bíblia de recursos para crianças... Bíblia de recursos para o Ministério de Crianças, ela é muito importante. Todo professor deve ter essa Bíblia. Na CPAD vende essa Bíblia. Então, veja, Deus nos ama, Ele tem um lugar muito especial para a gente, o céu, um lugar de ouro e cristal. Quem não quer? Ai, como eu queria morar. Já pensou? Tem tanta gente que mora naquela rua cheia de buraco, o esgoto a céu aberto, e de repente ela tem uma promessa, ela tem uma garantia. E criança crê, gente. Por quê? Ela aprende a crer que Deus ama ela, que tem um lugar bom para ela, que é o céu. As ruas de então, ouro. As ruas de ouro e de cristal, quem não quer? Mas tem uma coisa, tem um problema tão sério, é que todos pecaram. E se pecaram, olha a cor do pecado. O pecado é escuro. E tem mais uma coisa, Deus não se agrada do pecado. Deus fica muito triste com quem anda com o pecado. Tia Isa, o que é pecado, tia Isa? O que tu diz pra elas? Eu digo, pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu faço e que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. Então, mentir, vocês sabem, gente, que criança gosta muito de mentir, né? Mas só que às vezes, quando a gente diz pra ele não mentir, sabe o que ele diz pra gente da escola dominical? Mas o papai mente pra mamãe. Ai, meu Deus, pra gente desmanchar isso é sério. Não, e o interessante, pastor, é que eu já ouvi várias pessoas dizer, criança não mente. Quem disse não isso? Mente mesmo. Então... Está dizendo aqui o que ela está dizendo, me dá-se uma ideia de uma criança numa idade mais tenra, mas com esse evangelismo, no caso de uma criança já com 12 anos, exemplo. A gente também já tem a forma, a linguagem é que muda, mas só a linguagem. A linguagem que muda. Como é que eu levo a ela esse plano da salvação? Como é que eu evangelizo? Como é que eu digo que Jesus salva? Da mesma forma, só que não assim. Por exemplo, eu não vou chegar para uma criança de 12 anos e mostrar um livrinho desse, que ela, não é? Pronto, é esse aí. Mas você manda ela ler na Bíblia, né, tia Isa? Isso, ou mostrar as cores também. Mostrar as cores. Até com 12 anos. Para ela ver, assim, analisar para os pequeninos, esses meios visuais, ele funciona bem. Mas para uns... Se de 12 anos, já fica... já tem a gente pode mostrar as cores ou a própria palavra de Deus, não é? Eu sinto muito. Isso aqui fica secundário, passa a ser secundário, é só para dar assim, um rápido lance na mente dele. Mas eu mando ele ler na Bíblia todos os versículos que a gente tem orientando como aplicar o plano da salvação. Exatamente. Está escrito. Todos esses versículos. E eles vão terminar entendendo e aprendendo, porque a fé se aprende. E quando a gente aprende, o aprender só é aprendido. Aprender só é aprender quando a gente faz, pastor. Eu trabalho muito os 4 pilares da educação moderna, que é aprender a conhecer, aprender a pensar. Isso eu trabalho na igreja. Aprender a conhecer a palavra, aprender a pensar, refletir sobre Jesus e aprender a conhecer, a pensar e a fazer. O fazer é muito importante. Quando a criança faz, o aceitar a Jesus é um fazer. É verdade. Não é verdade? É um fazer de todo o resultado daquilo que ela conheceu, né? Que ela apreendeu também, não é? Então ela aceita Jesus, é um fazer. Então a criança aprende também a fé, conhecendo Jesus, pensando sobre Jesus, fazendo como Jesus, porque Jesus deu a sua vida, aceitou vir ao mundo, deixou lá o seu lugar, lá o seu resplendor e veio morrer por nós na cruz. Então Jesus aceitou isso. Para quê? Para que a gente pudesse ser salva. Então quando ela aprende isso, ela faz, ela não resiste. Muitas vezes na escola dominical a criança interrompe a aula, mesmo no maternal já aconteceu comigo, já com uma criança de 4 anos, quase passando para o jardim da infância. Mas ela disse, tia, eu quero aceitar Jesus. Eu disse, você quer aceitar Jesus? Você sabe o plano da salvação? E ela citou para mim o plano da salvação. E eu quero por isso, tia. Porque eu sou pecadora. Então eu só vou para o céu, tia, se eu aceitar Jesus. Então nós vamos orar por você. Ela dobrou os joelhinhos e todas as crianças puseram as mãos sobre ela e
ela aceitou a Jesus, eu fiz uma oração com ela, rapidinho, né? Eu aceito Jesus, eu te aceito como meu Salvador, da linguagem dela, que ela acompanhasse, e foi assim, muito maravilhoso, mas isso acontece. Isso acontece até com o professor secular, porque a boca fala daquele que o coração está cheio. Se você é crente, você numa sala de aula, professor secular, não tem como. Eu trabalhei em literatura há muitos anos, olha, com a Bíblia. Literatura. Por quê? A Bíblia, gente, é o que há de mais rico em literatura e gramática. A Bíblia é um livro culto. Então, toda a literatura, todos os gêneros literários você encontra na Bíblia. Então, a parte gramatical é riquíssima. Riquíssima. A colocação pronominal, você imagine qual é o livro que você vai encontrar. D-E-A. Veja, o verbo, o pronome oblíquo, né? No meio. Então, isso aí é riquíssimo, só na Bíblia. Então, aí às vezes as diretoras perguntam, mas não sei a Bíblia? Eu digo, sim, o que eu posso fazer? É o livro que eu tenho nas minhas mãos, é o meu recurso, que até em um texto de literatura é difícil encontrar, não encontro, porque a modernidade, né, vai... Isso. Mas a modernidade existe, mas a gramática, ela precisa ser aprendida na sala de aula. Então, olha aqui, professor secular, você pode ensinar literatura e gramática pela palavra de Deus. Diante de tudo que temos ouvido, aqui no terceiro ponto da lição, ele diz como evangelizar, porque primeiro era conscientizar as crianças, depois saber que a criança pode ser salva, que a criança pecadora e pode ser salva. O segundo foi a criança pode crer e ser salva. E o terceiro é como evangelizar. E a escola dominical, ela evangeliza porque reis, lá pelos ídolos do século XVIII, né? 1780. Final do século XVIII, rei que ele começou um trabalho de evangelismo infantil, ou seja, ele evangelizava as crianças de rua no domingo, ensinando os porções da Bíblia, que depois ficou conhecido como escola dominical, que se espalhou por todo o mundo, cristão, evangélicos, e tornou-se uma bênção para as nações. Esse trabalho de escola dos domingos, da chamada, como diz Marlene Lefebvre, que ela chama de alegria das manhãs de domingo. Das manhãs dominicais, né? Das manhãs dominicais. Das manhãs dominicais, né? Vai ter outra coisa que ela fala das manhãs de domingo. Das manhãs de domingo. Que é o prazer de juntar seus filhos e levá-lo para essa escola, que é para toda a família, onde lá não se paga para estudar, mas tem um ensino genuíno da santa e gloriosa palavra de pastor, Deus. E eu creio também que é muito prazeroso aquelas professoras, irmãs e irmãos, que vão de casa em casa, recolhendo crianças que não são evangélicas. E aqui cabe uma ressalva, é que muitas vezes essas crianças chegam lá, tia Isa, você sabe, sem tomar o café da manhã. É verdade. E muitas vezes a gente serve alguma coisa para eles quando eles chegam. Diante do quadro, acompanhando que estamos caminhando já para o final, nosso tempo está literalmente esgotado. Eu gostaria que a primeira irmã fizesse suas considerações finais sobre todo esse processo da nossa lição. Eu quero desde já agradecer, mais uma vez, por essa oportunidade, primeiramente a Deus, segundo ao meu pastor Roberto, pela confiança, e também ao pastor Estives, nosso superintendente, toda a equipe da Escola Dominical, ao pastor Barbosa. E louvo a Deus também, agradeço a Deus também pela presença da minha missionária aqui também, Laodiceia, minha amiga, e a você que está em casa. Louvo a Deus, porque no domingo você vai trabalhar muito bem com esta lição. Não esqueça de enfatizar que criança precisa ser evangelizada. É muito importante o evangelismo com criança, porque quando uma criança aceita Jesus, ela tem a vida inteira, pastor. A criança conheceu Jesus agora, ela tem a vida inteira, ela não se desvia do caminho do Senhor.
ela vai crescer naquilo que aprendeu. É como a lição fala do próprio Timóteo. Timóteo era uma criança quando ouviu a palavra de Deus, sua avó Lloyd, a mãe, os pais, né, já ensinavam. E ele ficou com aquilo ali na mente, cresceu e se tornou o quê? Um grande homem de Deus. Quando ouviu Paulo pregar, quando ouviu já Paulo conhecia, pregar, se entregou. Já sabia, foi. Irmã Laodiceia, Confessou? eu pediria, irmã, para fazer suas considerações finais sobre este assunto. É seu ponto de vista, sua visão, sua leitura. Pastor, inicialmente, eu já fiz meus agradecimentos, já antecipei, reforço. E eu não poderia deixar de convocar os professores e todos que têm essa sensibilidade para trabalhar com criança, convocar a refletir sobre o tópico 3, como evangelizar as crianças, esse item 4, que diz assim, evangelização infantil personalizada. Vejam bem, diz assim, desenvolva em sua igreja evangelização infantil personalizada. De que forma? Cada criança deve ser conhecida por seu nome, por seus problemas e por sua realidade social. Isto é importantíssimo. Isto daria um outro comentário, mas estamos fechando. E outra coisa que o próprio comentarista recomenda, saia às ruas, praças e outros logradouros. Saia das 4 portas. Saia de dentro da igreja, vá às ruas, vá às praças. Faça cruzadas, né? Faça cruzada. Leve seus recursos, seu preparatório todo, chegue numa praça, arme lá sua tenda, que elas chegam assim aos montes. Embaixo de uma árvore. Embaixo de uma árvore. Eu já tive o prazer de dar aula, pastor, numa cidade do interior, em Petrolina, debaixo de uma árvore. Lá na África, as crianças... De uma árvore, olha, as cadeiras eram os troncos cerrados, que os irmãos, e fazia aquele assim, mas era lindo debaixo de uma árvore. E era um prazer imenso. Então, vá às praças, em outros lugares, e reúna os pequeninos para ouvir a maravilhosa história da salvação. Amém. Agora tem uma coisa, antes, treine adequadamente sua equipe, professor, dirigente. Eis aí a necessidade de o seu professor estar no estudo bíblico a cada primeiro sábado, é isso, pastor? É. A cada primeiro sábado do mês, nós temos aqui no Templo Central, a nossa sede é a DALP, né, aqui em Abreu e Lima. Nós temos um estudo com professores qualificados, excelentes. Inclusive, temos agora sempre tivemos o tio Carvalho, que comentou a revista dos juniores para esse trimestre. Parabéns, tio Carvalho. Muito bonita a revista, muito boa. Inclusive, em uma das lições que eu tive o prazer de ministrar, que você abordou o plano da salvação para a gente trabalhar em oficinas, Tito. Não sei se você observou. Então, eu fiz com eles próprios os livrinhos do plano da salvação, e eles foram evangelizados na escola, em casa, na rua. Então, parabéns, excelente. Então, professor, venha para esse estudo, dirigente, traga seu professor. Se ele tem dificuldade, ajude, junte ele, dê um jeito, faça com que ele chegue aqui, para que ele possa receber a orientação. Por quê? Porque sem esse treinamento adequado, ele não aprende a fazer como deve fazer. Então, acompanhe cada criança convertida e seja o seu pai espiritual. Essa é a sua responsabilidade, professor. Não termina lá na sala da escola dominical, não. Ela continua a semana toda, o tempo todo, para que aquela criança possa crescer e possa dar frutos para a glória de Deus. Então, eu agradeço mais uma vez por esta rica oportunidade. Nas considerações finais, eu quero chamar a atenção dos irmãos, professores principalmente, aqueles que dirigem escola dominical, que estão nas suas classes no domingo, para evitar a polêmica. Esse assunto nós não polemizamos. Isso. Nós falamos de Bíblia, falamos da educação infantil através das escrituras, do evangelismo, evitando as polêmicas. Este assunto é polêmico. Polêmica não mas constrói, a polêmica não leva, no que se diz da salvação, não leva a lugar nenhum. Verdade. É verdade. Enquanto a igreja primitiva aí dos séculos, dos 5 primeiros séculos, se debruçaram em saber quantos anjos tinha na ponta de uma agulha, isso, aquilo, os muçulmanos se levantaram e conquistaram o mundo de então, o seu mundo. Parece até que se esqueceram da evangelização e deixaram o campo para o Islão, que foi um desastre e está aí até hoje. Então, não faça polêmica.
fale a Bíblia no subsídio do ponto 2 da lição, tem subsídio de educação cristã do ponto 2 da lição, ele é riquíssimo, muito rico, mas não há tempo para a gente falar desse subsídio aqui. Mas você ore a Deus e entregue uma mensagem objetiva sobre o ensino bíblico para a evangelização das crianças. Lembrem-se que lá em Nínive, Deus levou em conta 120 mil que não sabia distinguir a mão direita da esquerda. Dizem alguns estudiosos do assunto que se tratava de crianças. E assim, que Deus possa estar abençoando e ajudando a todos. E você, professor, tem a responsabilidade no próximo domingo enriquecer a sua aula, evitando os pontos controversos, sendo objetivo para que o Espírito Santo encontre lugar para operar, e assim que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.